Olá, ninhos! Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Como estamos, primeiro ano? Tudo certinho por aí, galera? Eu espero que todos vocês estejam muito bem e nós estamos chegando aí hoje na nossa aula 23. Tá faltando bem pouquinho, cada dia a gente se aproxima mais do nosso fim. É verdade? Mas não é um fim definitivo, é um fim que a gente volta depois, tá bom? Tranquilinhos? Então, simbora hoje para nossa aula 23, que tá cheia de coisinha legal. Vamos lá, então. Habilidade 1. Compreender em que medida os enunciados refletem a forma de ser, pensar, agir e sentir de quem os produz. Compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em razão de aspectos sociais e ou culturais. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os tipos de porquê. E isso mesmo, em espanhol também tem a mesma diferença, também tem esses usos dos porquês. Também existe outro uso, que é o uso do donde. Donde com acento, donde sem acento, adonde com acento e adonde sem acento. Nossa, professora, existe tudo isso? Eu nem sabia. Olha aí. Existe. Los signos de pontuação, os sinais de pontuação. Então, a gente vai trabalhar também um pouquinho sobre sinais de pontuação. E vamos fazer uma viagem para nossa vizinha, a Argentina, meus amores. Estamos todos prontos? Vamos navegar? Olha aí. Então, simbora! Então vamos lá. Uso dos porquê. Porquê junto, porquê separado, porquê com acento, porquê sem acento, em que momento nós utilizamos. Nesse caso aí, nós temos um porquê separado e com acento. Ele é utilizado para fazer perguntas. Ele é utilizado diante de expressões interrogativas, diretas ou indiretas. O que são expressões interrogativas diretas e indiretas? Elas têm ali o mesmo contexto da língua portuguesa. Como assim, Aila? De que forma isso procede? Da seguinte forma. Interrogativas diretas são aquelas que nós utilizamos os sinais de pontuação. E as interrogativas indiretas são aquelas que dão a entender que é uma pergunta. Então, quando você for utilizar, no caso, o porquê separado e com acento, ele é utilizado diante de perguntas, interrogativas diretas ou interrogativas indiretas, conforme os exemplos abaixo. Por que não has venido à escola? Temos uma interrogativa direta. Olha aqui a nossa interrogação de cabeça para baixo e normal. E aqui, não sei por que se ha portado tão mal. Uma interrogativa indireta sem o uso da interrogação. A gente viu isso lá nas nossa aula de que a gente falou dos interrogativos, dos pronomes Sim, dos pronomes interrogativos e exclamativos, onde a gente comentou acerca do que é uma interrogativa direta e o que é uma interrogativa indireta. Justamente. Certo? Temos o porquê junto e o sem acento. Ele significa uma conjunção de causa. O que é uma conjunção? É uma classe de palavras, como vocês já sabem, que une orações, que introduz ali orações subordinadas. Por quê? A conjunção de causa, ela explica a causa ou finaliza a causa. Então, se você quiser substituir esse porquê aí por motivo, tem o mesmo sentido. Porquê junto e sem acento. Tem o sentido de uma causa, um motivo. Entendi todo porque me lo has explicado muito bem. Entendi tudo porque me explicou muito bem, ou seja, entendi o motivo, entendi a causa, entendi a finalidade. Se você substituir e tiver a mesma referência, então nós estamos falando de um porquê junto e sem acento. Lembrem, né? A gente já tinha dito lá nessa aula quando tratamos dos interrogativos, dos pronomes interrogativos e exclamativos, não foi isso? Uhum. Nós usamos lá os sinais de pontuação
tanto no início quanto no final. Então, vocês têm que lembrar disso. E eu lembro que a Tainá disse nessa aula que a gente utiliza tanto o sinal de interrogação quanto de exclamação no final para dar ênfase, para não ter dúvida de que é uma interrogação direta ou uma exclamação direta, já que na língua portuguesa a gente tem o caso do duplo sentido das nossas frases. Então, na língua espanhola você não tem essa duplicidade de sentido, mas o sentido ele é direto e objetivo, certo? Próximo. Temos o porquê junto e com acento, que significa o quê, tia Tainá? Ele é um substantivo e ele vai indicar a causa do motivo. Isso. E sempre é utilizado depois do artigo ele ou de outro determinante, como su, este, outro e assim sucessivamente. Pode ser utilizado também no plural, los porqués. Por exemplo, no me explica lo porqué de sus acciones. Olha aí. Olha que interessante. Como na língua portuguesa, esse porquê, que é junto e com acento, ele indica a causa do motivo, ou seja, o porquê de tudo isso. Você pode utilizar também pluralizando, já que ele é um substantivo. E o substantivo é uma classe de palavras que vai variar tanto em gênero quanto em número. O último porquê. O porquê separado e sem acento. Como que ele acontece? Ele é formado pela preposição por e o pronome relativo que. Diferente lá do primeiro porquê que nós vimos, que era a preposição por e o interrogativo que, aqui eu tenho o pronome relativo que. Nesse caso, você pode substituir esse porquê por el qual ou la qual, que também são pronomes relativos. Então, se eu puder fazer essa substituição, eu uso o porquê separado e sem acento. Foram muitos los delitos porque fui juzgado. Ou seja, foram muitos os crimes porque foi julgado. Ou a causa, foram muitos delitos pelo qual foi julgado. Justamente. Então, você pode utilizar em qualquer uma dessas situações. O porquê, ele é utilizado na língua portuguesa e na língua espanhola. E esse porquê separado, como no português, ele é utilizado no meio da frase, no meio da oração. O único porquê que vem no início da oração é o porquê que a gente utiliza lá diante de interrogativas diretas ou interrogativas indiretas. Ou seja, a regra é a mesminha da língua portuguesa. E se você tiver dúvida se você vai acentuar o porquê da interrogativa, é fácil. É só lembrar que todos os interrogativos, eles são o quê? Acentuados. Então, esse que do porquê do interrogativo, ele é acentuado. Justamente. Um resuminho para vocês. Olha lá. Porquê junto sem acento? Responde ou afirma alguma coisa. Então, todas as vezes que tiver a minha perguntinha, eu posso afirmar com porquê junto e sem acento, certo? Porquê separado com acento? Ele é interrogativo ou exclamativo. E por esse motivo, que ele é sempre acentuado. Porquê junto com acento? Ele vai dizer a causa, a razão de algo estar acontecendo ou de algo ter acontecido. E porquê separado sem acento pode ser substituído por ele ou la qual. Muito bem. Facinho, né? Muito simples. Muito simples. É só vocês lembrarem do português, que é igualzinho. Olha o donde e o adonde. Engraçado que aqui na região norte a gente ouve bastante, não é? Aonde você vai? E a gente até pensa assim, mas está falando errado. Não tá, galera. É a influência da fronteira que nós temos, no caso, com a Bolívia, aqui na região norte. Então, prestem atenção que às vezes a gente escuta e acha que a pessoa está falando, porque pronuncia errado. Mas não tenho na língua portuguesa, mas tenho na língua espanhola.
Então, o donde, acentuado, ele é usado para saber a posição que você se encontra. Algo ou alguém. O lugar, posição, né? O local onde você está, que seria o onde do português. O onde é o donde acentuado. Se eu sei, eu quero localizar a posição de algo ou de alguém, vou utilizar donde acentuado. Então, a gente pode até colocar aqui, né? É o onde da língua portuguesa. Isso mesmo. ¿Cierto? ¿Dónde está tu mochila? Está en el estante de la cocina. ¿Dónde queda el pueblo Chuy? Queda en la fronteira de Uruguai com Brasil. Aí nós temos o aonde. Então, o donde a gente já viu que é posição em que se encontra algo ou alguém. Pode ser substituído na nossa tradução pelo onde da língua portuguesa. Certo. O aonde é usado para saber a direção. Então, é saber a direção em que se vai algo ou alguém. Então, ele indica movimento. Isso, que é o aonde do português. Que é o nosso aonde. Justamente. Se vocês ainda tiverem dúvida, é só lembrar o seguinte: o onde é fixo e o aonde, movimento, como a Tainá colocou aí para vocês. Vamos colocar aqui. Então, fixo. Isso, que é o donde. Local fixo. E o aonde em movimento. ¿A dónde vas después de la clase? Voy derecho a mi casa. ¿A dónde piensas ir mañana por la noche? Pienso ir al cine. Então, nós temos aí o sentido contrário, né? Fixo e movimento. Donde, com acento, posição, lugar, certo? O adonde, aonde você irá, direção, com acento. Seguindo. Nós temos lá o donde, de donde, na verdade, né? É de donde. De donde. Ele é usado para saber a origem de algo, né? Que a gente também utiliza na língua portuguesa, que é de onde. E lá, então, é de donde, que é a origem de algo ou de alguma coisa, de alguém. Você pode pensar aí na mesma situação. ¿De dónde es tu familia? Mi familia es del sur de Italia. No sé de dónde surgió este monstruo. Debe haber venido del océano. Prestem atenção que esse acento, que ele é utilizado tanto no onde quanto no donde, ou no adonde, todos eles são acentos diferenciais. A pronúncia é a mesma. Então, não é um acento que marca a sílaba tônica, mas é um acento que marca a diferença da palavra. Como nós dissemos em aulas anteriores, a gente tem aí na língua espanhola, perdão, meninas, a diferenciação das palavras que são escritas às vezes da mesma forma e o acento diacrático muda o significado delas. E aí nós temos agora o adonde sem acento, que ele é um advérbio relativo de lugar. Ou seja, nós temos ali uma preposição a mais, né? O lugar de donde. Se escreve em uma palavra quando uma frase se expressa antecedente. Então, eu tenho que saber como que eu vou utilizar esse adonde no lugar de donde. De que forma? Para não repetir. Lembra do que nós falamos aqui em aulas anteriores? A língua espanhola, ela preza por qualidade e objetividade. Então, quando vocês forem utilizar, vocês vão poder fazer a substituição do donde por adonde sem acento. Certo? Então, só lembrando que ele é a preposição a mais o advérbio de lugar, donde, que é o nosso onde. Então, aonde? La plaza a donde vamos está muito cerca.
Juan está já en el lugar a donde nos dirigimos. Então, seria aí no lugar, de local, né? Vocês podem substituir por local ou por lugar, que tem o mesmo sentido, para evitar o quê? A repetição. Olha ali na segunda oração, a gente tem a palavrinha lugar e utiliza o adonde para evitar a redundância, né? A repetição das palavras. Olha que legal. A gente pode utilizar e intercalar nesse sentido, de que evita a repetição e a redundância das palavras. E a gente pode, na língua portuguesa, é o nosso aonde. Isso. Juan está no lugar aonde nós nos dirigimos. Ou a praça aonde vamos está muito perto. Isso. É porque a gente não costuma lembrar de usar o aonde. A gente acaba resumindo para o onde. Tudo é onde. Uhum. Mas não é. É aonde, o correto é aonde e onde. Movimento e fixo. Isso. É só lembrar. Se lembrar disso, fica facinho e simples na hora de fazer as trocas. E ainda tem aqui o sem acento. Justamente. O adonde sem acento. Sem acento e separado, não é? Isso. É uma palavrinha. É o mesmo advérbio do caso anterior. É a mesma situação. Mas se escreve separado quando o antecedente não está expresso na frase. O que isso quer dizer? Quando eu não tenho um contexto ali pré-definido. Não foi dito anteriormente. Então, quando a gente fala de antecedente, a gente está falando de um substantivo ou de um adjetivo que foi mencionado anteriormente dentro do período, seja ele simples ou ele composto. Quando ele não é mencionado, então eu posso utilizar o adonde separado e sem acento. Por exemplo, não me gusta que vayas aonde quieras sem mim. Eu não gosto que você vá aonde você quer sem mim. Não lo entendo. Aonde pudieron ir? Não entendo. Aonde que eles podem ter ido? Então, ali está mostrando que você não sabe o local exato. É qualquer lugar. Justamente. Na primeira frase, qualquer lugar. Não importa onde você... Eu não gosto que você vá aonde você gosta de ir, onde você quer ir. E no outro, eu não entendo aonde que eles podem ter ido. Eles saíram e eu não sei para onde foi. Justamente. Sem o antecedente, sem o contexto pré-definido, não tem como saber. Então, nós temos um resuminho. Adonde, junto sem acento. Adonde, separado sem acento. Donde, com acento. Adonde, junto com acento. E o nosso donde, sozinho, sem acento. Então, nós temos, no primeiro caso, adonde, tudo junto e sem acento. É um advérbio que indica direção e leva ao antecedente explícito, ou seja, ele vai mostrar onde é o local, quem é o sujeito da minha oração, quem é o meu substantivo da oração. Isso. Então, ele vai ter um substantivo, ele vai ter um apoio ali que vai anteceder, então ele vai só para evitar repetir o nome do lugar. O adonde separado e sem acento, quando não vem antecedente explícito, que é o caso que a gente acabou de ver. É quando não tem um substantivo, ele não está dizendo onde é o local, então ele vai ser separado e sem acento. Só lembrar, junto com acento eu sei, ou junto sem acento, eu sei onde é. Separado, eu já não sei onde é. Isso mesmo. Donde, com la tilde, com acento, é um interrogativo ou exclamativo. Isso mesmo. Por isso que leva a acentuação. E é lugar, né? Isso. Só lembrar, donde com acento, onde, fixo, lugar. Adonde com acento e junto é um interrogativo também ou exclamativo com antecedente. Isso, nós sabemos quem é o antecedente. Sabemos ali qual é o local ao qual eu irei. Movimento, direção, o aonde da língua portuguesa. E o donde sem acento, quando não tem antecedente e também não é uma pergunta, nenhuma exclamação. Fica ali meio vago. Na verdade, fica vago no contexto geral, mas a gente consegue definir
se tiver um antecedente não explícito. Então, se ele não tem um antecedente, ele não é uma pergunta e nem uma exclamação, então ele é donde sem acento. E juntinho. E juntinho. Certinho, amores? Então, simbora seguir. E agora nós vamos falar sobre pontuação e o quanto ela é importante. Na verdade, a gente já vinha falando em todas as nossas aulas nós falamos aqui sobre a pontuação. Qual é a finalidade da pontuação? A finalidade da pontuação, seja na língua portuguesa ou na língua espanhola, é facilitar a interpretação correta dos textos. E, claro, oferecer a gente, enquanto interlocutor, enquanto leitor, informações adicionais. Que, por exemplo, na oralidade, isso é muito fácil. A gente consegue perceber quando se trata de uma pergunta, quando se trata de uma exclamação, de uma dúvida, de um conselho. A oralidade e os gestos, a nossa linguagem não verbal, ela fala por si própria. Na escrita, eu preciso da pontuação. Para quê? Para marcar corretamente quais são as minhas expectativas ali diante do meu texto enquanto locutor. E o meu interlocutor, ele só vai compreender se ele dominar a pontuação. O legal é que a pontuação, tanto na língua espanhola quanto na língua portuguesa, tem o mesmo significado. Então, se você souber pontuar em português, você vai saber pontuar em espanhol também. Então, nós temos el punto, que ele pode ser seguido, ele pode ser final, ele pode ser um ponto... a gente vai falar ainda do ponto e vírgula, não é? Um ponto a par, 3 pontos. Então, ele tem a mesma função. Ponto final, finaliza uma oração afirmativa, negativa e exclamativa se for ali dentro do contexto. Lembrem-se que a pontuação denota o famoso contexto que a gente tanto fala. Coma, que é vírgula. É a nossa vírgula. Não é alguém que ficou em coma, viu, gente? Coma é a vírgula. Lembrem-se que a vírgula, ela tem o papel de quê? Uma pequena pausa nas nossas falas, não é? No nosso texto, nas nossas explicações. Então, no texto, você não vai ficar assim, respirando o tempo todo. A vírgula vai dar essa ideia de que você está respirando. O ponto e a vírgula é um ponto, é uma pausa a mais. Um pouquinho mais demorada. Isso. Rápida, mas não tão rápida. Justamente. 2 pontos. Que servem para indicar que eu tenho uma continuidade, que eu tenho uma sequência, que eu tenho uma fala posterior e assim por diante. Em parênteses. Para dar ênfase dentro do texto, você pode utilizar ali para escrever um numeral por extenso, para fazer uma explicação dentro da sua frase. Então, você está usando uma frase, você precisa fazer uma explicação breve, coloca entre parênteses. Corchetes. Utilizado lá nos cálculos matemáticos e no seu texto, se ele tiver uma indicação de que o texto não finalizou e ainda vai dar continuidade. La raya. Que é as aspas, né, que você utiliza, ou a continuidade. Não, la raya é o trema. Disfarce. É trema não, é... O travessão. Isso, travessão. Confundi. Desculpa, travessão. Não, eu também fiquei na dúvida. São as aspas. Deixa eu escrever aqui aspas para a gente não confundir. Então, rádia é a travessão, é o travessão. É aquele que vai indicar a fala quando a gente está falando, quando a gente está nos referindo a textos... Narrativos, no discurso direto. Isso. Las comillas, agora sim. Isso, essas são as aspas. Que é utilizado... Também para dar ênfase ou quando você está utilizando o discurso indireto. Você usa a fala de alguém, você não quer falar diretamente o que ela disse, você modifica, você pode colocar entre aspas. Los signos de interrogación y exclamación.
como nós já sabemos, são utilizados diante de perguntas diretas, a interrogação, e a exclamação diante de exclamações diretas. E os Pontos suspensivos. Na verdade, são aqueles textos que, por exemplo, você vai colocar lá na sua nota de rodapé. E aí você vai explicar, você coloca lá o asterisco. Coloca um asterisco, coloca um número. Isso, quando você utiliza eles. Tem o texto aí lá em cima, que bem pequenininho tem. Justamente, são os pontos suspensos. São quando você tem uma nota de rodapé lá no seu texto. E esse aparte aqui é os nossos 3 pontos. Justamente. Olhem aí. Então, a gente tem aqui mostrando para vocês algum deles e alguns a mais também. Então, nós temos el punto, el coma, ponto e coma, 2 pontos, el guión, que também é chamado de, que a gente acabou de falar ali, la raya. Sim. El guión barro, que é o nosso, como é que é o nome? Na língua portuguesa, que você coloca lá no e-mail e coloca aqui o nome do e-mail e tem... É um tracinho baixo mesmo. Não, mas ele tem um nome. Como é o nome? Já a gente volta lá. Como é que é o nome? Quando tem o nome da pessoa aqui, aí a gente coloca esse tracinho e escreve outra coisa. Lá no e-mail. Enfim. Os sinais de exclamação, o sinal de interrogação, o asterisco, dieresis, que não existe mais na língua portuguesa, que é o trema. E quase não se utiliza também na língua espanhola, não é? Isso. A gente vê, mas em textos mais arcaicos. Certo? Las comillas, que são as aspas. A barra, que é utilizado bastante nos textos de uso virtual, na internet, né? Quando você vai colocar os endereços, você utiliza bastante. O arroba, que é uma pontuação própria da internet. É underline aqui, ó. O guião baixo. Dos textos da internet. E lembramos, underline. Underline. Pronto, underline. Obrigada aos universitários do nosso estúdio. Underline, arroba, que a gente usa nos textos, e almohadilla. Almohadilla é o nosso hashtag, é o nosso jogo da velha, hoje tão conhecido como hashtag. Olha aí. E prestem atenção que algumas dessas pontuações, elas já são privilégio da internet. São termos utilizados dentro da internet. Certo? Certo. Então, amores, nós chegamos ao final dessa explicação sobre os sinais de pontuação. Certo, carinhos? Agora, prestem atenção, peguem suas mochilas, peguem os seus cadernos, as suas malas e vamos para a vinheta, porque a gente vai viajar um pouquinho para bem pertinho, bem ali na Argentina. Simbora com a vinheta. E aí, galera? Volvemos! Chegaram na Argentina? E aí, galera? O que vocês sabem da Argentina? Nossos vizinhos. A Argentina não é só a briga de Brasil com a Argentina pelo futebol, não, viu? Nunca! A gente tem uma influência grandona deles aqui no Brasil. E no mundo, porque hoje quem é o Papa?
É um É um argentino. olha Nunca aí. ninguém pensou que um papa seria latino. E o nosso papa, ele é argentino. Então a gente até pode dizer que ele é partidário aqui do Brasil. É. Olha que Ele interessante. costuma fazer brincadeirinhas, assim, da mesma forma que a gente faz brincadeirinhas com a Argentina. Vocês acreditam que o Papa também faz brincadeirinhas com o Brasil? Olha aí, tá Olha, vendo? terrível ele, hein? Ele diz que ele tem uma certa paixão pelo Brasil. Eu já vi numa entrevista dele. É verdade. Vocês sabiam que os argentinos são apaixonados por carne? E por isso que o pessoal aqui do Sul tem essa cultura do churrasco, essa paixão pelas carnes vermelhas. Há uma particularidade, viu? O maior número de livrarias por quilômetro quadrado, sabe onde se encontra? Na Argentina. Na Argentina. Olha que legal. Lá, os argentinos, eles são considerados leitores de muita qualidade, na verdade. Não chegam a ser iguais aos uruguaios, mas eles chegam pertinho. Então, ali bem próximo, bem pertinho mesmo, nessa questão do ensino, da estrutura. Tanto que a gente já tem um número bem grande de brasileiros que estão indo para a Argentina cursar cursos na área de saúde, como vocês sabem, não é? Outra coisa, o maior número de estádios de futebol... Meninos que gostam disso. Está na Argentina. Quer dizer, a maioria dos meninos, né? É. Tem muitas meninas que também gostam. Também gostam. Então, vocês sabem que 2 dos melhores jogadores do mundo são argentinos, que é o Diego Maradona, que aí fica aquela briga entre o rei do futebol ser ele ou o nosso Pelé, e também o Lionel Messi, hoje um dos maiores jogadores de futebol do mundo também. E vocês sabiam que eles são diferentões por conta do sotaque. É totalmente diferente. Totalmente. Se você encontrar um argentino e um paraguaio, um uruguaio, um colombiano, parece que é outra língua. O Uruguai até chega perto na mesma pronúncia. Mas ainda... Da Argentina é totalmente diferente. Justamente. Eles têm um chiado a mais. Isso. Então eles falam cache, show. E, assim, E é bem chiado mesmo. Bem- A gente bem forte. Se a gente tiver há muito tempo sem ouvir alguém falando espanhol, a gente fica, será que tá falando espanhol mesmo? É. Será que é outra língua? E eles se acham o máximo por conta disso. Porque a língua deles é a melhor do mundo. Ah, mais um, gente, mais um. É igual aqui no Brasil, né? Se a gente sair aqui de Rondônia e for para qualquer outro estado, vão dizer que lá o português é diferente. E a gente até brinca, né? Quando eu escuto alguém falar assim, mas vocês não têm sotaque. Eu digo, temos próprio, e o nosso português é o melhor. E vocês aí do interior, vocês sabem que porto-velhense tem sotaque. Tem gente que diz que não tem. Só que quando você vai para o interior, eles sabem muito bem quem é porto-velhense e quem não é. Isso Porque mesmo. nós também temos o nosso sotaque, né? E Olha. principalmente o nosso ó no final das frases. Mas voltando a falar da Argentina, a nossa história em quadrinho mais conhecida latina é a Mafalda. Olha aí. E a Mafalda é de onde? Da Argentina. Ela tem uma praça dedicada a ela, cheia com os personagens, com ela sentada num banco que as pessoas vão lá tirar essas fotos. É muito bacana. Sem contar, vamos lá para o nosso slide para a gente falar do Vamos tango. pro slide. Vamos falar do tango, que é uma dança típica. E lá na Argentina, olha o que acontece. Todos os dias acontece apresentações de tango nas praças. Tem praças dedicadas somente a essa apresentação cultural, não é? Olha que legal. O tango, ele é caracterizado pelo movimento e simboliza uma paixão, né? Uma resistência ali do Estado e de paixão. Uma dança assim bem forte. Isso. É uma dança cheia de história dentro dela. Isso. Sempre são 2 apaixonados que estão brigando e que o rapaz quer a moça de volta e a moça não quer, e depois eles se reconciliam e fica aquele entrelaçar, aquele dançar, aquele movimento das pernas que faz com que fique uma dança belíssima e cheia de história.
a comunidade judaica argentina. Ainda durante a Segunda Guerra Mundial, a Argentina foi o país da América Latina que mais recebeu judeus que fugiam dos horrores em seu país com a perseguição nazista. Então, vocês já estudaram isso em história, sobre o Holocausto, todas as perseguições que os judeus sofreram, principalmente pelo Hitler, e a Argentina foi quem recebeu o maior número de judeus. Aqui na América Latina. E aí acabou que tem muitos deles ali no nosso sul do país. É verdade. A primeira mulher na presidência foi a Argentina. Evita Perón. Justamente. Que, na verdade, o nome dela nem é Eva. Ela é Maria Estela Martínez de Perón. Ela era vice do esposo, do marido, e aí ele falece e ela assume, não é? E ela se tornou a primeira mulher a ocupar a presidência de um país. É belíssima a história da Evita Perón. Vocês tem filmes sobre ela, Evita Perón. Tem também muitos documentários sobre toda essa época, sobre épocas de perseguição na Argentina. Tem muita coisa que você encontra na internet, lá na Netflix também, vários outros locais, YouTube, onde você pode conhecer um pouquinho da história da Argentina também. Certo. Para aqueles viajantes apaixonados por estrada, que apreciam a visita dos locais e que passam na Rota 40, a Rota 40 é a preferida para isso, com montanhas, lagos, desertos, vulcões, geleiras, que vai até chegar na Bolívia. Certo? Para aqueles viajantes aproximados por estrada, apaixonados por estrada, que eles apreciam ali os locais, aí a gente tem a Rota 40, que é uma rota que fez ali, ela vai das montanhas, passa pelos Andes, passa por geleiras, por vulcões, até chegar na Bolívia. É a rota mais conhecida porque foi a rota feita pelo Che Guevara. Muito bem. E agora, vamos às expressões. Vamos lá. Che é uma expressão típica e é utilizada para chamar outra pessoa de forma afetuosa. Ei, seria isso na língua portuguesa. E no Brasil se usa lá no sul. Bastante, não é? Em todas as suas linguagens, os seus diálogos e discursos. Pibe. Uma palavra que define outra, mas do gênero masculino, em vez das denominações como hombre, chico, niño, utilizadas em outros países. Eles usam o pibe para poder chamar homem, menino, enfim. Rapaz. É o piá, o guri. Isso. É esse aí. Tipo. Significa hombre, mas é mais utilizado pelos adolescentes durante as suas conversações. O tipo assim do português. Changa. É uma palavra para definir trabalho de curta duração. Sabe aquele trabalho rapidinho? Não é uma tarefa breve, mas em geral, não bem paga. Não bem feito. Pochoclos. Pipoca. Ou, como eles dizem, pochoclos. Olha lá, olha os... Pochoclos. E aí não é changa que eles falam, é changa. Isso. Que são as palomitas de país, que são as pipocas. São as pipocas. Boludo, olha que a gente já viu em outros países. Sim, não é? E aí eles também eles utilizam para dizer ali de forma que é tonto, não é? E ultimamente eles estão substituindo pelo che. É o jeito de falar amigavelmente. Isso. Me las tomo. Eu vou. Estou indo. Fui. Tomátelas. Ande, venha, largue, se jogue. Bora logo, cuida. Isso Andate, mesmo. Vai, andate, tómatelas. É pra gente ir logo. Isso. Graça, que seria a gordura, mas lá não é. É algo de pouco estilo, algo de mau gosto, vamos algo dizer. Sem graça. Isso, sem graça. Olha aí, pode até dizer que é um falso cognato. E para finalizar, chamudear, que para a Argentina fica chamuchar. Olha, significa falar mais, demais ou algo sem sentido.
Eles são cheios de expressões, né? E Tem bem muito diferentes, mais né? expressões. Tem mais de 80 expressões. Vocês conseguem encontrar muito mais coisa sobre a Argentina. Tá vendo por que eles se chamam diferentões? Tá explicado aí. Pois é, meus amores, chegamos ao final da aula 24 e a gente se vê daqui a pouquinho na nossa revisão. Beijos! Tchau, tchau.